Boa tarde, estamos aqui mais uma vez, desta feita para a resolução das três últimas questões da nossa atividade postada segunda-feira, atividade da qual serão retiradas 5 questões para a nossa competição, nossa atividade avaliativa, segunda-feira, no nosso encontro no Meet, às 8 horas e 40 minutos, né? O pessoal do primeiro ano, às 8 horas e 40 minutos. Então a gente vai resolver hoje as três últimas questões, as questões de número 8, número 9 e número 10. Lembrando que primeira questão nós tivemos o gabarito, a letra D, né, com o fado, destino, a preocupação dos Lusíadas. Na segunda questão, Francisco Sá de Miranda e Luiz Vaz de Camões são os dois principais representantes do classicismo português. Na terceira questão, nós temos o Velho de Restelo como pessimista, né, aquele que é contrário às navegações, é contrário à partida dos portugueses rumo a novas conquistas. Na quarta questão, temos o ano 1527 e 1580, letra D, que são os marcos inicial e final do nosso classicismo português, perdão. Na quinta questão, nós temos o soneto camoniano, 2 quartetos, 2 tercetos, letra A. Na sexta questão, nós temos o arcadismo e o parnasianismo, letra B de bola. Sétima questão, nós temos o item a letra E como gabarito da questão de número 6, ou seja, as duas últimas estrofes, lá do soneto lido, né, autorizam a concluir que a ideia de que nada é permanente não passa de uma ilusão. Quando a gente lê sempre esse soneto de Camões com um pouco mais de atenção, a gente sempre chega a essa conclusão, tá certo? Vamos então para a questão de número 8. Para melhor retratar as dores do mundo, encontros e desencontros, pessimismo quanto ao destino, fado, Camões faz sempre uso do recurso denominado. Ora, ele usa sempre a ideia dos contrários, né? Vou lembrar aqui que eu assistindo a uma palestra sobre o mito da caverna de Platão, a palestrante lá, a professora, colocava a questão do contraste, o que gera a consciência é exatamente o contraste. Então, possivelmente para fomentar essa consciência no leitor, Camões trabalha sempre com esse contraste, principalmente quando a gente fala de paradoxo, né, que é aquela negação do discurso, onde ele diz que amor é fogo que arde sem se ver, né? Isso a gente já percebe aí que há aí um contraste muito forte, né? Um discurso que nega, um discurso se negando. Então a gente tem aí, está diante de um paradoxo. Então, oitava questão, lembrando, é o paradoxo, né, para a questão de número 8, o paradoxo, recurso estilístico bastante utilizado por Camões, vai ser bastante utilizado também para outros autores barrocos, etc. Mas o paradoxo, mas no classicismo Camões se valia bastante desse recurso. Nona questão, temos um texto, né, um vilancete, né? Um vilancete, que é esse tipo de texto em que aparece sempre no final de cada verso a repetição desse verso, como se fosse uma, digamos assim, um coroamento de cada estrofe, tá certo? Esse vilancete de Camões diz o seguinte: descalça vai para a fonte Leonor pela verdura, vai fermosa e não segura, leva na cabeça o pote, o testo nas mãos da prata, sina de fina escarlata sainho de chamalote, traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura, vai fermosa e não segura, descobre a touca, a garganta, cabelos de ouro entrançado, fita de cor de encarnado, tão linda que o mundo espanta, chove nela graça tanta que dá graça a fermosura, vai fermosa e não segura, tá? Então temos aí o vocabuláriozinho. O texto é a tampa do pote que ela carrega sobre a cabeça, chamalote é o tecido de lã, de seda, né? A vasquinha é uma espécie de saia, e de cote é como se fosse uma redução da palavra cotidiano. Então ela traz a sainha, né? Traz a saia do cotidiano, né? É uma moça simples. Ela vai para a fonte, que era, na época, era o encontro das pessoas que iam buscar água, né? Água límpida para beber, água límpida para usar no dia a dia, certo? Então nós temos aí também duas descrições da Leonor. Nós temos a descrição física, ela é fermosa, quer dizer, formosa, é uma bela mulher, né?
mas psicologicamente ela está insegura, possivelmente pelos perigos que ela poderia correr durante aquele percurso até a fonte e no retorno desta, tá? Então, nós temos aí um texto. Se a gente for observar aqui, nós vamos ter versos de 7 sílabas, ó. Descalça, 3 sílabas, vai, 4, parar, 5, 6 e fom 7, né? Lembrando que a gente, quando conta sílabas poéticas, a gente só conta até a última sílaba tônica do verso, no caso aqui fom. Aqui também nós temos Lianô 3, pela 4, 5, 6, 7, Verdu, né? Que terminamos aí a contagem. Nosso verso também tem 7 sílabas. Então a gente percebe que, diferente do soneto em que o Camões utilizava o verso decassílabo, aqui a gente usa, né, o Camões usa o verso de 7 sílabas, que é conhecido como a medida velha, né? A medida velha era a redondilha menor de 5 versos e a redondilha maior de 7 versos, que é um verso medieval. Você observa ainda que Camões, nesse vilancete, ele mantém alguns termos ainda da Idade Média, ou seja, alguns termos ainda do galaico português, que era a língua utilizada na produção das cantigas de amor, cantigas de amigo, lá do trovadorismo, ou seja, bem anterior ao classicismo. Nós temos aqui, por exemplo, escarlata, que é a cor encarnada, né? Temos a palavra chamalote e temos ainda a palavra testo e temos fermosura, né? Lá na língua de Camões já havia a palavra formosura, formosa e formosura, mas Camões mantém essa relação, assim como ele mantém o verso de 7 sílabas, que é o verso trovadoresco, ele vai manter aqui também esses termos, essas palavras ainda com a sua forma lá do galego português, ainda da Idade Média, tá certo? Então vamos ao questionamento aqui. A poesia de Camões é comumente classificada em medida velha e medida nova, ou seja, medida velha quando ele usa o verso de 7 sílabas, como a gente viu lá no texto da Lianô, e a medida nova quando ele usa o verso de 10 sílabas, principalmente nos seus sonetos e também lá nos Lusíadas, né? O poema épico que imortalizou não só Camões, mas mesmo Portugal. Então ele diz: a poesia de Camões é comumente classificada em medida velha e medida nova. É correto afirmar que o poema abaixo insere-se na... Ora, já vimos que ele tem 7 sílabas, né? Então a letra A é na medida velha, porque expressa o ideal de beleza mais concreto por meio da valorização dos dotes físicos da mulher do povo. Lembre-se que Lianô é uma mulher simples, né? A roupa dela, o próprio vestir-se, é um trajo simples, um trajo de mulher simples, mulher do povo. Quando a gente fala mulher do povo, sempre remeta à ideia de que é uma mulher simples, uma mulher doméstica, ou seja, que foge aos padrões, que não é aquela mulher dos castelos, né? A mulher da corte, é a mulher simples, a mulher do povo, a mulher doméstica, tá certo? E aí nós temos já o gabarito aqui na letra A de amor, né? Medida velha, 7 sílabas, porque expressa um ideal de beleza mais concreto, ou seja, mais real, né? Por meio da valorização dos dotes físicos da mulher do povo. O que é que torna o item B incorreto? Medida velha porque se prende a convenções da poesia greco-latina. Isso é errado, né? Os greco-latinos não utilizavam as medidas velhas, não é verdade? Os greco-latinos usavam o verso de 12 sílabas, certo? Usavam o verso alexandrino. Então nós temos aí a letra B incorreta. Medida velha porque é composto em redondilha menor, tipo de verso de origem popular. Poderia ser, mas nós já vimos que a redondilha que ele utiliza, o verso de 7 sílabas, né, é chamado redondilha maior. Letra D, medida nova porque se serve do idealismo neoplatônico para expressar a elevação espiritual da mulher do povo. Pelo contrário, não há neoplatonismo aí, né? Pelo contrário, a mulher retratada é a mulher real, é a mulher de carne e osso, a mulher do povo, a mulher por quem o eu lírico se enamora, mas que ele a vê todos os dias, não há nenhum distanciamento, como é a questão do platonismo, né? E
Então o item D está incorreto por conta disso, tá? Letra E, medida nova porque é composto por redondilha maior, tipo de verso introduzido em Portugal por Sá de Miranda. E nós sabemos que o verso introduzido por Sá de Miranda foi a medida nova, que é o verso de 10 sílabas, e esse verso, os versos do texto lido não tem 10 sílabas, né? O texto lá, os versos do Vilancete são 7 sílabas, portanto, alternativa já marcada acima, letra A de amor. 10ª questão. O classicismo vai buscar inspiração, letra A, na Idade Média e no domínio da igreja, né? Lá na questão do teocentrismo, seria isso? Nos padrões greco-romanos de arte e a valorização da razão e da beleza natural, na Idade Média e no antropocentrismo vigente nas teorias católicas. Lembrando que antropocentrismo, homem como centro do universo, e isso não cabia na Idade Média. Na Idade Média, a filosofia era teocêntrica, Deus como centro do universo, né? Centro de tudo. No caso ali, nem tanto Deus, era mais a igreja que se colocava como centro, né? Letra D, nos padrões clássicos, fundamentado no teocentrismo. A outra contradição, o teocentrismo não está ligado ao classicismo, o teocentrismo está ligado à Idade Média. Lá nos clássicos nós temos a razão, consequentemente a valorização do antropocentrismo, o homem como centro. Na Idade Moderna, na filosofia neoclassicista. A Idade Moderna vem depois o neoclassicismo vem depois do classicismo, né? Então estaria incorreto a letra E, porque você não pode se basear no futuro, e sim no passado, né? Então o gabarito correto, vocês já descobriram, o classicismo vai buscar inspiração nos padrões greco-romanos de arte e a valorização da razão e da beleza natural. É isso aí. 10ª questão resolvida. Terminamos nossa atividade aqui. Segunda-feira, 8h40, a gente faz a nossa atividadezinha avaliativa. Obrigado a todos e bom final de semana. Até lá, se Deus quiser.